Você vai ver ou vai viver? Você vai viver o impossível ou só vai ver na vida dos outros? Diz para mim. Não, faz de conta que eu não perguntei. Você vai ver somente na vida dos outros ou você vai viver na sua vida? Diga, eu vou viver na minha vida, em nome de Jesus. Diga, eu vou viver o impossível. Eu vou mostrar para você um episódio da Bíblia que a gente vai aprender algumas coisas que elas são fundamentais. Se você veio aqui só para passar o tempo, você não precisa prestar atenção em nada, não. Se você veio só para assistir o culto, não tem problema. Mas se você veio aqui decidido a mudar de vida, eu queria que você atentasse ao que eu vou mostrar para você. Eu queria que você evitasse de conversar, de caminhar, de se levantar, salvo se houver uma necessidade, às vezes existe, né? E é diferente. Evita de dormir também, em nome de Jesus. Se estiver com sono, fica em pé para não dormir. Você pegar o que Deus tem para você em nome de Jesus. Eu peço que você abra a sua Bíblia, você já deve ter visto ali, né? 2 Reis, capítulo 7, deixa aberto aí. Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Deixa aí aberto na sua Bíblia, que eu vou ler com você em nome de Jesus, algo bem interessante. Para situar você dentro do episódio, a cidade de Samaria estava cercada, sitiada pelos sírios. Logo, por estar sitiada, cercada, o alimento lá acabou e as pessoas estavam passando fome. Fome a ponto, sabe do quê? De pessoas venderem esterco de pombo e ter gente comprando para comer. Sabe lá o que é isso? Era a situação de Samaria. O rei, injuriado, o rei que era perturbado, rei de Israel na época, de Samaria, lá em Samaria, perturbado, mandou um mensageiro com guardas ao encontro do profeta Eliseu. Eliseu era o quê? O profeta. Mandou um mensageiro para dizer para ele que ele teria sua cabeça arrancada, porque na cabeça do rei, aquilo que estava acontecendo era por causa de Deus. Quantas pessoas culpam a Deus de determinadas coisas que estão acontecendo na sua vida? Culpam a Deus, mas não procuram olhar o que está faltando nela, ou que depende dela, ou o que ela poderia fazer, onde de repente ela está falhando. Enfim. Ou às vezes não é questão de pecado não, pessoal, que às vezes a gente fala de falha, a pessoa começa a buscar pecado, e às vezes não tem pecado nenhum. Às vezes o que está faltando é uma mudança de comportamento por parte da pessoa, para reverter um quadro, uma situação que ela possa estar vivendo na sua vida. Aí olha o que acontece. Capítulo 7, versículo 1 em diante, vamos ler juntos, igreja? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Quem estava dizendo? A palavra vinha de quem? Do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ei, o que ele estava dizendo é o seguinte, pessoal: amanhã, mais ou menos por essa hora assim, vai se vender comida aqui na porta de Samaria. Deu para entender sim ou não? Era isso que ele estava dizendo. Amanhã vai estar se vendendo comida aqui na porta de Samaria. Hoje vocês estão vendendo aí para comer o quê? Esterco de pombo, não tem comida. Mas amanhã, a essas horas mais ou menos, vai estar vendendo comida aqui, à porta de Samaria. Continuando, diz assim o versículo 2: porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. O que ele respondeu? Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Queria que você lesse em voz alta comigo agora o que disse o profeta. Disse o profeta, leiam comigo: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O que ele estava dizendo para aquele homem? Você vai ver, mas não vai comer. Você vai ver, mas não vai participar. Por isso que o tema da mensagem hoje qual é? Você vai ver ou vai viver? Há pessoas que têm visto só na vida de outrem acontecer milagres, maravilhas, ver pessoas testemunhando. Mas espera aí, quando vai ser o seu testemunho? Quando vai ser você testemunhando? Amém, igreja? Você acha que Deus quer que só um ou outro testemunhe? Sim ou não? Deus quer que todos tenhamos algum testemunho de transformação, de mudança, de vitória.
para que possamos glorificar ao nome do Senhor. Concorda comigo? Sim ou não? Essa é a vontade de Deus. Mas tem pessoas que elas só veem na vida alheia, nunca veem na sua. E por que não veem na sua? Porque no fundo elas não creem. E sabe por que elas não creem? Porque elas se deixam levar pelas circunstâncias. Elas não se guiam por fé, elas se guiam por vista. E quando eu me guio por vista ou pelo que eu sinto, raramente eu vou acreditar. Porque o que às vezes está diante dos nossos olhos é deprimente, é angustiante, é triste, nos joga para baixo. Então eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu vivo pela fé na palavra, ou eu vivo por aquilo que eu estou vendo. E no que eu decido viver pelo que eu estou vendo, eu me entristeço. Aí vivo pelo que eu estou sentindo. E o que eu estou sentindo me joga para baixo. Eu não consigo mudar a situação que eu estou vivendo. O profeta Eliseu vai nos ensinar uma coisa muito bacana. Havia o que em Samaria, pessoal? Fome ou fartura? Participa comigo. Havia o que em Samaria? Fome, muita fome. Não era pouca fome, muita fome. Muita fome. Mas ele diz assim, olha, avisa lá o rei que amanhã, pela palavra do Senhor, amanhã vai estar se vendendo comida aqui na porta de Samaria. Vou fazer uma pergunta para você, você me responde. Você acha que o homem de Deus sabia como que aquilo ia acontecer? Certamente que não. Ele não sabia. Ele só estava falando o que Deus havia dito no coração dele para ele falar. Olha bem para mim aqui, você de casa também. O que nós temos profetizado? Que vai dar certo ou que vai dar errado? Eu atendia uma pessoa e essa pessoa tinha até dificuldade de profetizar, de confessar coisa boa a respeito de si mesmo, da sua vida. E de repente você já tem o hábito de falar tanta coisa negativa a respeito de si mesmo, que você tem dificuldade de profetizar coisas boas a respeito de você. Mas entenda que existem certas transformações na nossa vida, que elas irão começar com a mudança das nossas confissões, com a mudança das nossas palavras. No livro que eu escrevi, Transforme a Sua Vida, eu falo a respeito disso. Isso é necessário, pessoal. O próprio Deus é que ensina. Ele diz o que? Diga ao fraco, eu sou forte. Ele não está falando para você mentir. Ele está falando para você se posicionar naquilo que você é nele, na palavra dele. É Deus dizendo, meu filho, você pode ser até fraco, mas em mim você é forte. Diga, em Deus eu sou forte. Não, mas fala com certeza, vamos lá. Em Deus eu sou forte. Aí eu pergunto, o que você tem declarado todo dia a respeito de você e da sua vida? Sabe o que acontece? Deixa eu ensinar uma coisa para você que eu ensinei para essa pessoa e vale a pena para toda a igreja. Eu já falei isso para você, mas nunca é demais falar. Aquilo que você repete constantemente, ouça, mas guarda isso. Você pela internet também, guarda isso no seu coração. Aquele que o seu cérebro receber como informação repetidamente, ele absorve como sendo daqui a pouco verdade absoluta. É onde muitas pessoas têm dificuldade de mudar alguns comportamentos. Por quê? Porque as imagens que ela tem na sua mente são imagens de uma pessoa fracassada, derrotada, para baixo, que não vai dar certo, que nunca vai ser feliz. A partir do momento que eu começo a mudar as minhas confissões, eu começo a mudar as imagens que são formadas aonde? No meu cérebro. Se eu pedir para você falar uma palavra, impossível você não pensar naquilo que você vai falar. Se eu peço para você falar leão, fala leão, por favor. Você pensou em quê? Em leão, é óbvio. Imagine você todo dia falando, não vai dar certo não. Eu já tentei, minha vida é um fracasso mesmo. Olha as imagens que vão formando no seu cérebro. Aí qualquer dificuldade ou obstáculo diante de você, ou mudança comportamental que você sabe que uma mudança na sua vida vai exigir, o seu cérebro já boicota você dizendo, ei, não é para você, você não consegue. E é onde você realmente não consegue mudar o seu comportamento. Está claro isso, igreja? No que você começa a profetizar, confessar algo bom a respeito de você e da sua vida, óbvio, alinhado com Deus, com a sua palavra, novas imagens vão sendo criadas no seu cérebro. Então vão sobrepondo aquelas antigas. E daqui a pouco os sentimentos, as emoções serão boas. E você já conseguirá em breve se ver como uma outra pessoa, como uma pessoa diferente.
E daqui a pouco você consegue mudar os seus comportamentos e fazer aquilo que tem que ser feito e mudar a história da sua vida em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Meu amado, nada na Bíblia é por acaso. Ficou claro o que eu expliquei agora ou não? Sim ou não, igreja? É isso. Não fala dentro de você assim, ah, bispo, para com isso, pessoal. Você tem que ouvir. É isso daí. Eu consigo fazer, diga eu consigo. Porque eu digo para você, não custa nada, nada, você não tem que pagar nada para você confessar coisa boa a respeito de você. Não custa nada. Diga assim, eu sou um fracassado. Não pode falar, não, pode falar, só fala, eu sou um fracassado. Falou aí. Agora diga assim, eu sou mais que vencedor. Custou quanto? Não custou nada você falar que é um fracassado, não custou nada você falar que é um vencedor. Mas você normalmente opta por falar que você é o quê? Um fracassado. Pode ver se não é verdade o que eu estou dizendo. Aí você vem na igreja, você quer que a gente ore e a sua vida mude. Ela não muda. Porque a mudança começa dentro de você. Então você tem que começar a mudar as suas confissões, o que você fala. Olha o que o profeta estava falando. Amanhã vai ter comida aqui. O capitão olhou para aquilo e falou o quê? Você tá doido, pô. Você está dizendo que vai ter comida aqui amanhã, rapaz? A gente está passando fome. Os sírios sitiaram a gente, não tem como a gente sair para plantar, para colher, para fazer nada. A gente vai morrer tudo aqui nos muros da nossa cidade. Acabou, não tem mais o que fazer. E o profeta simplesmente diz, tá bom, você vai ver, mas não vai comer. Mas eu vim aqui para profetizar que além de nós vermos, nós vamos viver em nome de Jesus. Quem recebe, dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus, igreja. Toma posse, meu amado. Ó, desculpe eu ser redundante, eu insisti numa coisa, mas isso que eu falei para você agora, que eu expliquei para você, que a psicologia positiva só copia da palavra de Deus, tá? Porque funciona. Funciona. Tem muitas coisas que eu não era e não conseguia ser, já sendo pastor. Coisas que eu não era, não conseguia ser e não conseguia fazer, e que hoje eu já consigo. Porque eu mudei só uma coisa, o que eu falava. Eu não me tornei em tudo ainda que eu declaro ser. Eu não consigo fazer tudo ainda que eu declaro que vou conseguir fazer. Mas muitas coisas que eu não conseguia, eu já consigo. Então eu estou testemunhando para você. Muda o que você fala. Toda vez que você for reclamar, falar uma coisa de derrota a respeito de si, da sua vida, repreenda na hora e fala o que é positivo. Ah, mas vou mentir? Não, você não vai mentir, você vai falar porque você crê no Deus que você está buscando aqui na igreja. Quem é que a gente está buscando aqui na igreja? O Deus vivo ou o Deus morto, igreja? Digo, nosso Deus é o Deus vivo, amém? Estou pregando para você, para mim, para os pastores, obreiros, voluntários, você que está pelas redes sociais, é para a gente, igreja. É para a gente, profetiza algo bom a respeito de você e da sua vida, para começar uma mudança interna, para daqui a pouco seus comportamentos serem diferentes se você alcançar aquele que você almeja para a glória do Senhor. Amém, igreja? Vamos lá, olha que coisa interessante que vai acontecer agora, igreja. Versículo 3 em diante, vamos ler juntos? Leiam comigo. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há o quê? Há fome na cidade, e morreremos lá na cidade. Se ficarmos sentados aqui, o que vai acontecer? Também morreremos. Vamos fazer o seguinte: vamos, pois, agora e demos conosco aonde? No arraial dos Sírios, que era o arraial de quem? Amigos ou inimigos? Os inimigos que estavam cercando Samaria. Vamos no arraial dos Sírios. Se nos... deixa eu ler de novo. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Leia em voz alta comigo. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos, meu irmão. Ou seja, pior do que está não vai ficar. A gente já vai morrer mesmo.
A gente já vai morrer, pô. Isso aqui é muito bacana, pessoal. 4 homens, além de famintos, doentes. Mas o legal é que a doença deles era só do lado de fora, não era do lado de dentro. O maior problema não é quando a doença está do lado de fora, é quando está do lado de dentro. A pior fratura não é a exposta, é a interna, que não se viu. Não é verdade? A exposta viu, vai botar no lugar, vai, enfim. E a interna que às vezes... Eu conheci uma pessoa que ela faleceu, ela sofreu um acidente. Ouça isso. Tinham 2 colegas no carro, sofreram um acidente. Um se arrebentou todo, fratura exposta daqui, dali e tal, colocaram tudo no lugar, o cara se recuperou. O outro parecia que não tinha nada, mas lá dentro um osso quebrou e furou lá um órgão importante. Parecia que não tinha nada, só dores e tal, enfim, esse morreu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então o pior problema não é o do lado de fora, é quando ele está onde? Dentro da pessoa. Esses 4 começam a conversar entre eles dizendo o seguinte: vem cá, a gente vai ficar parado aqui sem fazer nada, esperando a gente morrer de fome? Se a gente ficar aqui conversando, que é o que a gente já está fazendo, a gente vai morrer de fome. Se a gente entrar em Samaria, também nós vamos morrer de fome, porque há fome na cidade. Agora é o seguinte, a gente tem uma informação de que o único lugar aqui perto que tem comida é onde? É no arraial dos Círios, dos inimigos. Vamos arriscar? Vamos lá. Quem sabe a gente é bem recebido lá? Sei lá, pô. Se eles nos receberem lá, amém. Legal, a gente vai viver. Se eles nos matarem lá, a gente não já vai morrer mesmo. É ou não é verdade? Ou seja, a gente até morre, mas morre fazendo alguma coisa. O maior problema, meu amado, é quando a pessoa permite uma situação na sua vida e ela não faz nada para mudar. Amém? Não faz nada. Como eu conversava com uma pessoa, ela falava do seu familiar. Pô, prefere ficar esperando, em vez de sair, fazer alguma coisa. Filho falando do pai. Queria que ele fizesse alguma coisa, eu até ajudava. Mas fica lá, não, uma hora Deus vai honrar, uma hora Deus vai honrar. E às vezes Deus já honrou. E está esperando só a pessoa fazer, às vezes, uma coisa que ela nunca fez. Para ele transformar tudo. Os caras conversaram entre eles, chegaram à seguinte conclusão: vamos lá. Vai exigir um risco da gente. Mas pior do que está, não vai ficar. Se der errado, pelo menos a gente fez alguma coisa. Meu amado, quantas coisas que eu já tentei, que deu errado, mas eu tentei. Mas uma hora deu certo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas você tenta, você faz alguma coisa. Já teve período na minha vida que eu não gosto de ficar falando aqui, período na minha vida que eu fiz coisas que eu não gostaria de fazer, mas que eu precisava de fazer, porque eu tinha que sustentar minha casa. Vou contar uma coisa para você rapidinho aqui. Você sabe, você não sabe, vai saber. Você sabe que eu tenho CDs gravados e tal. Ganhei premiações pra caramba aí há um tempo atrás. Mas eu particularmente nunca gostei de cantar. Eu sempre gostei de pregar. Mas como Deus me deu o dom de cantar, então eu sempre procurei cantar também, gravei e tal, porque é uma forma de se ganhar almas também. E muitas pessoas foram alcançadas pelos louvores que eu gravei há alguns anos atrás. Mas teve um momento na minha vida que, meu irmão, eu saí para cada lugar que você nem imagina, para cantar, para vender meus CDs. Lugar que quem sabia do sucesso, entre aspas, que eu tive no meio gospel há um tempo atrás, por causa dos prêmios que eu ganhei e tal, pessoas que às vezes não acreditavam, não acredito que o Gerson vai cantar naquele lugar. Eu ia, que eu tinha que vender meu CD, meu amado. E pensa a vergonha que eu tinha de vender. Mas tem momento que você tem que botar a vergonha do lado e fazer alguma coisa.
Amém, igreja? É assim. Então estou testemunhando para você, para não parecer, não, para o bispo é fácil. Fácil? Para ninguém é. Para ninguém é. Amém, igreja? Para ninguém é. É porque você só vê os resultados, não sabe a história. Você entende o que eu estou falando? É isso. Então quantas vezes vim em cada lugar, meu amado, fazer show em lugar que os outros diziam, mas lá é perigoso. Eu falei, meu irmão, vou confiar em Deus e acabou. E Deus foi honrando, foi abençoando e pronto, a gente está aqui para a glória de Deus. Amém, igreja? Mas é isso, parado eu não posso ficar. Alguma coisa tem que fazer. Amém? Ainda que seja uma coisa que você não goste muito. É o que a Bíblia diz, está escrito. O que a ocasião pedir, faça, porque Deus é contigo. O que a ocasião está pedindo para você fazer? O que a ocasião está pedindo para você fazer? Faça porque Deus é contigo, é o que está escrito. A ocasião está pedindo para você se reinventar, para você se refazer, para você fazer o que nunca fez. Então, meu irmão, vai em frente. E Deus vai ser contigo, em nome de Jesus. Amém? Os caras chegaram a essa conclusão. Olha que bacana agora, igreja. Versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Aonde? No arraial dos Círios, onde estavam os inimigos. Chegaram lá, não tinha ninguém. Sabe por que não tinha ninguém? Eu quero que você leia em voz alta comigo isso daqui. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros, de cavalo, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Você entendeu o que aconteceu lá com os caras? Os caras ficaram perturbados. Eram só 4 homens andando, indo na direção deles. Deus, meu amado, multiplicou o volume dos passos daqueles homens nos ouvidos de quem? Dos inimigos, que pensaram: meu Deus, estão vindo inimigos contra nós, o rei de Israel deve ter alugado. Era muito comum fazer isso na época, comprar exército de outro, fazer alianças com outro. Deve ter alugado o rei dos heteus, o rei dos egípcios, estão vindo contra a gente, foge, que a gente vai morrer. Aí fugiu todo mundo. Ei, eu tenho uma coisa para dizer para você, meu amado. Toda vez que você foge por causa do medo, esse medo faz aumentar o volume do barulho que o problema tem sobre a sua vida, ou aumentar o tamanho do problema dentro da sua mente. Às vezes ele nem é daquele tamanho todo, mas pelo fato de você não decidir enfrentar, mas fugir, ele cresce na sua vida. A partir do momento que você diz: eu vou enfrentar. Começamos aqui, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Aí quem fugiram foram os inimigos. Eles não foram para enfrentar os inimigos, eles foram para enfrentar a situação que eles estavam vivendo. Amém, igreja? E quando chegam lá, não tinha ninguém. O que aconteceu? Olha que bacana, versículo 7. Não é o 7? Pelo que se levantaram, é isso mesmo, é o 7, igreja? É. Pelo que se levantaram e fugindo, ao anoitecer deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, versículo 8, vamos ler juntos. Chegando, pois, aqueles leprosos, aqueles 4 homens, à entrada do arraial, entraram numa tenda e fizeram o quê? Comeram, beberam, tomaram dali prata e ouro e vestes, se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Resolveu a situação deles ou não? No momento? A fome acabou ou não acabou? Mas por quê? Por quê? Porque eles ficaram orando. É ou não é verdade? Não. Porque eles tomaram uma atitude. Amém, igreja? Porque eles fizeram alguma coisa. Foram na direção do problema. Você está indo em qual direção?
oposta ao problema ou está se colocando diante do problema e dizendo, eu vou te vencer em nome de Jesus? Você tem que olhar para o seu problema e falar, eu vou te vencer em nome de Jesus. Amém, igreja? Fala isso, eu vou te vencer em nome de Jesus. Sim, é isso mesmo. E Ele que vai fugir de você. Glória a Deus, igreja. Você vê, os caras fugiram, agora eles pegam comida, bebida, vestes, enfim. Olha que coisa bacana, igreja. Mudou uma situação. Por quê? Porque eles tomaram uma atitude. E Deus é com quem se move, Deus é com quem se movimenta, Deus é com quem toma atitude. Amém, igreja? Deus é com quem toma atitude. Diz para mim o que iria acontecer se eles ficassem lá dizendo, conversando um com o outro, poxa, o negócio está brabo, hein, cara? O negócio está brabo, hein? Outro viu o outro ali, comprou estego de pombo aí e comeu, cara. E se eles ficassem conversando só isso? Você sabia que uma mulher combinou com a outra de matar o filho dela, cozinhar e comer? E assim elas fizeram. E no dia seguinte, quando era o dia de matar o filho da outra, a outra escondeu o filho e a mulher foi reclamar com o rei. Olha a situação qual era. Sabia que era essa situação? Pode ler o episódio todo na sua Bíblia. Então imagine se os 4 ficassem ali conversando. Rapaz, que brabeza, hein? O negócio está bravo. Não tem o que fazer, não. O que ia acontecer? Os 4 iam morrer. Os 4 iam morrer. Eu te pergunto, responda para mim. Eles sabiam o que esperava por eles lá no Arraial dos Círios? Eles sabiam se iam ser bem recebidos lá ou não? Sim ou não? Não. Eles não sabiam. Eles ouviram a promessa de Deus através da boca do profeta? Não. Mas houve um homem que ouviu, que foi o capitão, e não acreditou. Esses homens não ouviram nada, mas acreditavam que alguma coisa era possível ser feita. Tem gente que não ouviu o que você ouve na igreja e está fazendo alguma coisa. Tem gente que ouve muitas coisas na igreja e não está fazendo nada. Pensa nisso. Entende? Eles não sabiam o que esperava por eles. Eles não sabiam que Deus ia fazer os caras fugir de lá. Eles só agiram. E Deus fez. Amém? E Deus fez. E o Deus que fez no passado está aqui, quer fazer no presente também. Você crê nisso, sim ou não? Diga, vai fazer na minha vida em nome de Jesus. Só quem crê, diga, vai fazer na minha vida em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso, meu amado. Agora eu quero mostrar para você rapidinho. Olha só, Deus já sabe o espírito de cada um, sim ou não? Deus conhece a mim, conhece a você? Eu vou perguntar de novo, Deus conhece a mim, a você? Tem que falar com vontade, pessoal. Quem está na fé, dá um brado de vitória aí. Quem está dormindo, diga amém. Então, meu Jesus amado. Então vamos na fé em nome de Jesus, pô. Olha aqui bacana, ó. Olha aqui, ó. Para de rir aí, pessoal. Chega. Ó, versículo 9. Veja comigo, olha só. O espírito daqueles homens. Às vezes a gente fica meio... Eu não sei se já aconteceu isso com você, né? Mas eu imagino que muitas pessoas às vezes pensam assim, poxa, o que acontece com fulano não acontece com Beltrano? Por quê? Olha o espírito desses homens. 9. Então disseram uns para os outros. Eles já estavam agora como? Buchinho como? Buchinho cheio, buchinho lotado. Amém, pessoal? É igual o peixinho de vala, já estava uma beleza. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse é dia de boas novas. Hoje é dia, este dia é dia de boas novas, boas notícias. E nós nos calamos, ou seja, a gente não contou para ninguém, poxa. Isso que aconteceu, está aqui, comida aiada, torta direito, tudo aqui, né? Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos-nos e anunciemos a casa do rei. Olha que bacana isso. É como
uma live que eu fiz ontem à noite, mostrando mais ou menos o poder de compartilhar. Quem tem o espírito de compartilhar. Esses homens não tinham espírito egoísta. Por isso foi através deles que Deus fez acontecer o milagre. Nunca despreze ninguém. Esses homens eram leprosos. Dá para você imaginar que eram homens totalmente renegados, rejeitados. E quantas vezes nós rejeitamos alguém pela aparência desse alguém? Não é verdade? Quantas vezes julgamos pela aparência? E de repente é aquela pessoa que você está julgando pela aparência que seria um instrumento de Deus para te ajudar. Não sei. Mas olha o espírito desses homens que Deus estava usando agora para mudar a situação de Samaria, para que se cumprisse a palavra do Senhor através do profeta. Homens que agora estavam fartos e conversam entre eles dizendo: poxa, peraí, a gente não pode ser egoísta. A gente tem que ir lá e dizer para toda a Samaria o que está acontecendo, que agora tem comida aqui. E assim eles fizeram. Ei, Deus está procurando pessoas que não querem só para si, mas que estão dispostas a transbordar na vida de alguém, a compartilhar com o próximo. Quem compreende isso em nome de Jesus? Deus está buscando pessoas assim, meu amado. Aí o que acontece? Eles vão lá, anunciam, toda a Samaria fica sabendo que tinha comida onde? No Arraial dos Círios. Dá um pulo lá para o versículo 16 agora, para a gente fechar a mensagem. Então saiu o povo e fez o quê? E saqueou o Arraial dos Círios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. A palavra que quem havia dito? Quem? Quem, pessoal? O profeta. Qual é o nome do profeta? Do Eliseu. Ele não falou lá: amanhã vai ter comida aqui na porta de Samaria? Como ia ser, ele não sabia. Mas, meu amado, quando a gente crê na palavra de Deus, a gente profetiza de acordo com ela e Deus dá um jeito de acontecer. Amém? Comece a profetizar coisa boa na sua vida. Amém, igreja? Deus tem coisa boa para você em nome de Jesus. Alguém pode levantar a mão e falar: Deus tem coisa boa para mim? Não, mas pode falar com vontade, igreja? Vamos lá. Diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Amém? Toma posse, pois. Então vamos lá. Versículo 17. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, aquele sem graça lá. Lembra qual capitão que era? Aquele que não acreditou, aquele que duvidou da palavra do homem de Deus. Então, dera ao rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara. Mas o povo o quê? O atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descera a ele. Ele viu, nós vamos ver e nós vamos comer. Nós vamos ver e vamos viver. Amém, igreja? Você vai ter o seu testemunho também para dar. Você vai aplaudir o testemunho dos outros? Sim ou não? Vai, mas vai aplaudir o seu também, em nome de Jesus. Pessoas vão aplaudir o seu. Glória a Deus, igreja. Um aplauso para você também, que você vai ter o teu para dar. Amém? Você não vai só aplaudir o dos outros, você vai ter o seu aplaudido também, para a glória do Senhor. Toma posse disso, creia nisso. A gente aprendeu alguma coisa nessa noite ou não? Sim ou não? São coisas importantes para a nossa vida. Vamos guardar no nosso coração, em nome de Jesus. Porque Deus vai fazer além do que a gente imagina, pessoal. Além do que a gente imagina, Deus vai fazer. Em nome de Jesus.